Olá, sou Cláudio Duarte, psiquiatra, estou falando para o Hospital Santa Mônica e está chegando mais uma vez o Carnaval de 2018 e nós temos uma questão muito importante para falar com você jovem, com você pai, com você mãe e até mesmo com você, outros colegas da área da saúde que tenham contato com crianças, jovens, adolescentes. E é uma questão que de tão comum, ela às vezes deixa de chamar a atenção da gente. Só para se ter uma ideia de números, nós temos que entre jovens entre 13 e 15 anos, praticamente 3 de cada 4 jovens com esta idade, menos de 15 anos, já experimentaram bebida alcoólica. Se você for pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é explícito em afirmar que jovens com menos de 18 anos não deveriam ter acesso e que é um crime fornecer, vender ou permitir ou proporcionar que jovens com menos de 18 anos possam beber, o número em si já é muito alarmante, não é? Você ter jovens com essa idade já tendo experimentado. E por que é importante a gente evitar que um jovem com essa idade tenha acesso à bebida alcoólica? Por uma questão, uma única razão, por exemplo, já seria suficiente para isso. A chance de um jovem que venha beber com esta idade, menos de 15 anos, de vir a ser um alcoólatra no futuro, de vir a ser um paciente que tenha que fazer um tratamento por conta da sua relação com a bebida, é 50% maior. Ou seja, há uma chance muito maior, dependendo da idade da experimentação da bebida alcoólica, do sujeito no futuro, quando jovem adulto, quando um pouco mais para frente na vida, de ser um dependente de álcool. Enquanto que, se o jovem, ainda que ele venha fazer uso da bebida, que é algo que do ponto de vista cultural, no mundo ocidental, é algo permitido, regulamentado, você tem aí toda uma legalidade no consumo da bebida por quem tenha mais que 18 anos, se ele experimentou a bebida a primeira vez, que pôs na boca com mais de 18 anos, a chance dele vir a ser um dependente é muito menor. E por que isso acontece? Isso acontece porque o cérebro do jovem, do adolescente, do ser humano nesta idade está em formação. Todas as conexões cerebrais importantes que são responsáveis por habilidades que na vida do mundo adulto é muito tranquila, como se relacionar, paquerar, resolver frustração, lidar com estresse e tudo mais, essas habilidades se formam nesta idade. E se nesta idade há uma exposição ao consumo da bebida, e olha, nem estamos falando de droga, estamos falando da bebida alcoólica, tá? Que é uma droga psicoativa, claro, tá? Mas que por ter uma aculturação maior, não é muitas vezes vista como droga. Mas nessa idade vai impactar a formação da personalidade, das habilidades necessárias para esse jovem ter uma boa vida, ter uma vida plena, uma vida satisfatória enquanto adulto. É importante que ele tenha preservado esta fase da vida, da sua cognição, do seu emocional, da sua memória, da sua habilidade social, de se relacionar, privada, protegida do consumo da bebida, porque isto vai fazer um impacto muito importante, por isso que ele lá na frente pode vir a ser um dependente de álcool. Bem, se você quer saber mais sobre o assunto, consulte um manual interessantíssimo da Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Adolescência. Tem um PDF que você encontra facinho na internet, vai encontrar ali verdades importantes, muitas vezes incômodas em relação ao uso de álcool por jovens. É importante entender que, em primeiro lugar, isto é uma afronta, o uso da bebida, por quem tenha menos que 18 anos, é uma afronta até mesmo à legislação vigente. O Estatuto da Criança e do Adolescente pune com multas e até mesmo com prisão quem venda bebida alcoólica, e não só venda, mesmo que você não venda, você proporcionar que um jovem possa ter acesso ao uso da bebida numa situação qualquer, é um crime, Óbvio. Infelizmente nós sabemos também que muitos dos jovens que iniciam o uso da bebida fazem no ambiente familiar, muitas vezes até com algum aval
né, ali da família. E um dos fatores de proteção e ao mesmo tempo acaba sendo um fator de risco para vir a ter problemas com álcool para esses jovens é justamente o ambiente familiar, um ambiente não permissivo, um ambiente onde a normatização é do não consumo, né, acaba influenciando positivamente para que esse jovem não faça uso. Ah, mas Cláudio, hoje em dia os jovens acabam se reunindo e nas festas eles mesmos se organizam tal, né, e acabam consumindo longe dos pais se os pais não permitem que ele consuma em casa. Mas pense comigo, um pai ou uma mãe que de alguma forma não deixa claro para o seu filho, para o seu adolescente, que o consumo de álcool é errado nesta época, que não conversa, e a grande maioria, você pode consultar esse manual, dos pais tem dificuldade, não conversam a respeito de álcool com seu filho, tá? Se no ambiente de casa é um ambiente mais permissível, é um ambiente onde isso não é normatizado como errado, esse jovem vai ter muito mais facilidade para romper alguma inibição ou alguma consciência pesada de que ele vai consumir bebida, se ele sabe que isso não é um problema para seus pais. Alguns até relatam que, puxa, olha, se eu chegasse embriagado em casa, isso seria um problema, né? Mas infelizmente não são todos que vão relatar isso, e é importante, ainda que ele venha a transgredir e consumir a bebida antes dos 18, longe do olhar do pai e da mãe, se ele sabe que em casa alguém não gosta dessa história, que alguém vai dar uma bronca, que isso não será permitido, não será bem visto, ele vai fazer com mais cuidado ou até mesmo tem a chance de não fazê-lo, tá? Da mesma forma como pais que consumem excesso de bebida alcoólica, consomem de forma irresponsável a bebida, acabam também influenciando negativamente esse jovem. Um ambiente que pode ser conturbado, um ambiente que pode ter outros fatores de risco para esse jovem vir a consumir bebida. E qual a consequência disso, né? O que pode acontecer? Está mais também do que documentado na literatura que o consumo de bebida alcoólica por jovens antes dos 18 anos está extremamente associado à morte violenta, seja por acidente de carro, seja por brigas, seja por exposição a outros fatores de risco, sexo desprotegido, né? Algo que pode levar a consequências como uma DST, como uma gravidez indesejada, uma gravidez fora de hora, uma gravidez na adolescência, está intimamente associado ao consumo de bebida. A chance de vir a ter esse tipo de problema é muito maior se o jovem consumir, né, bebida alcoólica. Além do que, outra boa razão, outro bom argumento é que o consumo da bebida acaba sendo a verdadeira porta de entrada para o consumo de outras substâncias, né? É muito comum que o adolescente que venha experimentar uma outra droga, cocaína, maconha, êxtase, bala, doce, LSD, alucinógenos e tal, tenha consumido antes a bebida alcoólica. Ou seja, ela acaba sendo um fator que, uma vez que o jovem transgrediu, a chance dele transgredir para outras coisas e acabar fazendo essa experimentação é grande. Tem a influência dos pares? Tem a influência do outro colega, dos amigos? Sim, a maioria dos jovens relata que iniciou o consumo por uma questão de curiosidade, porque a turma já bebia, porque queria de alguma forma fazer parte, ele sente aquela pressão do grupo para ser, né, igual aos demais, ou para também ter esta capacidade ou esta habilidade de beber, acaba influenciando. E aí é óbvio que tem que ficar de olho, né? A gente sabe, por exemplo, que jovens muito tímidos têm uma chance de vir a beber achando que a bebida pode ser a forma de resolver a timidez. Você tem também uma associação muito alta entre o consumo de bebida alcoólica de forma crescente, de forma, né, grave entre jovens, naqueles que estão tendo dificuldades, né, no desempenho escolar, né, na adaptação, seja na questão da ambientação, né, de conseguir estar bem integrado socialmente na escola, como também do próprio desempenho escolar. E a gente costuma dizer que isso forma um círculo vicioso, ou seja, o jovem tem um mau desempenho, ele acaba partindo para a bebida porque ele acaba tendo um destaque, acaba tendo uma posição, acaba tendo uma chance maior de vir a beber porque não se dá bem na escola, e aí obviamente o desempenho na escola piora mais ainda, ou seja, acaba uma bola de neve, uma coisa ruim levando a outra pior e assim por diante. Então é importante estar de olho, porque existe aquele perfil do jovem que tem maior risco de vir a ter problemas com bebida.
né? E isso é possível detectar quais são as situações de risco para tal. Um outro aspecto importante em relação ao consumo da bebida por jovens tem um importante papel dos meios de comunicação, das mídias, né? Então, por isso hoje é regulamentado a questão da propaganda da bebida alcoólica. Ainda assim, ainda que haja, né, uma proibição da associação do consumo da bebida em qualquer propaganda de bebida em relação a, por exemplo, não é possível, tem horários, né, em que se pode veicular e jamais se deve veicular propaganda que possa inferir que o sucesso seja através do sucesso em termos amorosos, em termos esportivos, em termos sociais. Nenhuma positividade em relação à vida do jovem pode estar associado a isso. Obviamente, se houver mais restrição, isso também está documentado na literatura, quanto mais restrição da propaganda e quanto mais também restrição à venda, à proibição, né, à vigilância em relação à possibilidade de consumo, você tem quedas no consumo de bebida, você tem uma política pública importante que mostra que a restrição, o aumento do preço, a fiscalização diminui o consumo. E o papel talvez da mídia, o papel talvez, né, da sociedade é trazer essas informações, como o Hospital Santa Mônica vem fazendo, publicando vídeos, falando sobre o assunto, colocando o link que você pode acessar deste manual, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou e compilou informações importantes. Isso é importante. Você também, educador, tem uma função importante em falar, em tocar no assunto com os seus jovens. A escola pode ter um papel importante neste momento. Uma coisa, por exemplo, que a gente vê e eu vejo hoje em dia que é menos frequente são as escolas terem situações de festas onde existe a oferta da bebida alcoólica, seja na festa junina, seja na festa de final de ano, seja na formatura. É importante proporcionar a esses jovens a possibilidade dele ter uma experiência social festiva, de comemoração, de celebração, longe da bebida. Você, pai, também organizar festinhas para esses jovens e poder mostrar que a festa é possível acontecer sem e ser interessante sem o consumo é algo importante. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Aprendi isso com um velho professor, né? Importante a gente também mostrar esse exemplo, né? Os jovens, eles espelham muito o que os adultos fazem, por mais que nessa época da adolescência eles critiquem tanto, acaba no final também sendo modelo. Então você ter um consumo responsável, você pai, você, né, mãe, você educador, é importante porque vai impactar positivamente. Você, profissional de saúde de qualquer outra área que não a área da saúde mental, abordar a questão com a família, o pediatra. Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez esse guia? Porque tem um incentivo a que os pediatras, os ediatras, né, os pediatras que cuidam de adolescentes, perguntem ativamente, aproveitem o momento que tem a família ali no consultório e toquem no assunto. É um assunto tabu, por mais que possa parecer, né, normal, normatizado, ainda falar sobre o assunto é algo meio áspero, mas falar é importante, perguntar como é o consumo, qual é o pensamento da família a respeito, o quanto vocês têm informação a respeito deste problema, divulgar esse manual e outras fontes de informação sobre a questão do consumo da bebida, né? É um meio interessantíssimo de falar sobre valores importantes, de falar sobre a formação do caráter, de falar sobre a forma como o adolescente lida com frustração, lida com celebração, lida com momentos positivos ou negativos. Se o álcool está envolvido, volto a repetir, a chance desse adolescente vir a ter um problema mais para frente na sua vida adulta é muito grande. É importante privar, é importante proteger a formação do adolescente longe do uso da bebida. Isso vai proporcionar a ele uma chance de, se vier a ter consumo quando adulto, ser um consumo responsável, ser um consumo de baixo risco. Sou Paulo Duarte, para o Hospital Santa Mônica.